Pequeno momento de polêmica durante o CONAD 2020 na fala do Pondé. O filósofo Pondé disse o seguinte: a pandemia não tem um significado devastador para a humanidade. É muito legal entender como ele chegou nesse raciocínio, porque ele parte da palavra significado. Afinal, o tema do CONAD era ressignificar. Muito bem, ele diz que o ser humano precisa dar significado para as coisas porque ele é o único animal que convive aí com dois ambientes, o externo e o interno. E só por meio da significação é que ele consegue fazer essa ponte, compreender as coisas que o circulam e as coisas que ele sente. E tem 3 mecanismos possíveis para dar significado para as coisas. O primeiro é a produção simbólico-mítica, que nos permite, por exemplo, pegar um pedaço de pão e imaginar que aquilo é o corpo de Cristo, que aquilo nos dá um certo tipo de redenção. O segundo é o estético-artístico, que nos permite pegar um sentimento como, por exemplo, a melancolia e transformar em arte. E o terceiro é o lógico-científico, baseado em experiências, em informações, em comprovação do que aconteceu e do que pode acontecer. Bom, quando chega uma pandemia como essa, o natural é que as pessoas tentem dar um significado e se perguntem o que será que esse vírus quer dizer. Quando você confere uma pergunta para o vírus, você já está passando por uma representação simbólico-mítica, dando para o vírus uma aura, porque o vírus é até uma forma de vida que a gente quase praticamente não consegue entender, então você leva o vírus como se ele fosse uma mensagem, você dá para ele essa característica. No plano estético e artístico, você também pode conferir ao vírus uma percepção de um personagem e reinterpretá-lo de diversas formas. E aí, quando a gente vai para o plano lógico científico, a gente chega num outro lugar. Primeiro pensando o seguinte, você descobre pelo vírus que aquele mito da segurança, ele não existe mais, você não está seguro. Quando você chega na representação e na significação lógico-científica, você olha para o vírus e tenta se basear em experiências anteriores, em pandemias anteriores. E aí você regula um pouco do poder e da capacidade dessa pandemia quando percebe que, estatisticamente, ela é muito inferior, com poder devastador, muito inferior a pandemias que a gente teve em outras épocas. Pondé vai dizer ali que as grandes transformações, elas acabam acontecendo por meio de eventos violentos, as grandes guerras, etc. e tal. Ele não minimiza as mortes de jeito nenhum, cada morte, ele não relativiza isso, cada morte é importante e ele sabe que tem uma série de questões que são os tsunamis seguidos, que seguem aí esse terremoto, que são muito importantes e que, claro, vão fazer estragos econômicos, vão fazer estragos sociais, mas ainda assim, olhando pelo plano lógico-científico, na comparação com pandemias anteriores, essa daí vai nos deixar daqui a um período livres e a gente, não digo que vai esquecer dela, mas que vai deixar de ter medo. Bom, você está acompanhando a Maratona CONAD 2020 que eu tenho feito aqui no canal do YouTube, marciacarine.tv, também no Instagram ou ainda no meu site. Eu fico esperando seus comentários, o seu like, ou dizer assim, eu não concordo, vamos fazer aqui, continuar essa polêmica, estou aguardando por você.